Saudações, terráqueos! Eu sou a Emily e no vídeo de hoje eu quero falar de uma questão polêmica que tem muito a ver com a minha live, que eu tentei zoar todo mundo que tava fazendo prova do Enem comigo porque eu sou um anjo. O que você vai querer ser quando crescer? Pode falar que eu não ligo, agora amigo, eu tô em outra. Essa questão é muito importante porque é a questão que mais aflige os jovens de hoje em dia. 92% dos jovens hoje em dia simplesmente não conseguem se decidir o que eles querem ser quando crescer. E esses dados foram tirados da pesquisa de Eu Acho e Pronto. Depois de fazer 367 testes vocacionais diferentes na internet, eu descobri o meu verdadeiro dom, que é eu descobri que eu tenho, realmente eu tenho dom. Eu simplesmente não consigo me decidir entre engenharia mecânica ou de Minas e pedagogia, que são cursos que tem tudo a ver, né? Num você aprende a fazer carro e buraco e no outro dá aula, né? É tipo, um vai complementar o outro algum dia, eu tenho certeza. Depois do Enem de hoje, como eu até falei no primeiro vídeo, eu descobri a minha verdadeira vocação. Eu descobri que eu tenho vocação para montar dupla sertaneja com meu irmão e morrer de fome porque eu não sei tocar sertanejo. Então eu fiz uma lista de 5 coisas que eu me recordo que eu queria ser quando eu era criança, né? Quando eu queria ser quando eu crescesse, quando eu era criança. Não. Então eu fiz uma lista com 5 coisas que eu quando criança. Então eu fiz uma lista de 5 coisas que eu que quando criança cresce. Ah, tá. Que quando criança. Então eu fiz uma lista que quando criança, 5 coisas. Então eu fiz uma lista do que eu queria ser quando criança. Coisas que eu queria ser. Então eu fiz uma lista de Vixe, puta. Eu vou ler. Então eu fiz uma lista de o que eu queria ser quando eu completasse 18 anos, quando eu era criança. Uma das coisas que eu queria ser quando eu era criança era modelo ou atriz. Jovem, eu tenho a altura de um Smurf e o peso da Fiona do Shrek. É claro que essa eu não passei nem perto de realizar, mas né? Custava nada tentar. Essa é a pior. Eu não acredito que eu vou conseguir contar essa. 1 minuto para criar coragem. Quando eu era criança, eu sonhava em me casar aos 19. Obrigada por ter crescido e mudado de ideia. Como eu fico feliz por não ter realizado essa. Cara, como foi bom crescer. Uma das minhas vontades, dos meus sonhos de quando eu era criança, que eu ainda não desisti, é de ter o meu próprio caminhão. Caminhoneirinha delicada que nem javali parindo, né? Mas esse não é zoeira, é sério. Tem muita amiga minha que às vezes briga, mas é verdade. Eu aprendi com 8 anos a dirigir caminhão, porque eu sempre fui apaixonada. E claro que por causa desse sonho, eu achava que quando eu completasse 18 anos eu podia fazer qualquer coisa no mundo. Por causa desse sonho, meu pai me ensinou a dirigir com 8 anos um puta de um 11, 13 trucado de carroceria. Pra quem não entende de caminhão, não sabe nem do que eu tô falando, eu vou colocar a foto dele aqui. É desse caminhão que eu tô falando. Cara, se hoje eu tenho a altura de um Smurf, me imagina com 8 anos. Essa eu não realizei ainda, mas
ainda tá na minha lista, dessa eu não desisti. Só pra vocês terem uma noção do tanto que eu gosto de caminhão, se eu estiver passando na rua e estiver de um lado a Megan Fox e do outro um caminhão, é claro que eu vou olhar pra esse lindo Mercedes-Benz A-Tron 2324, carroceria com rodoar. Cara, é óbvio que eu quero com a Megan Fox, cara. Se não tivesse o caminhão, talvez ela tivesse chance. Mas não. Inclusive, uma das minhas músicas favoritas é Mercedes-Benz, da Janis Joplin, justamente por causa desse caminhão. Um dos que eu cheguei mais próximos foi o sonho de que, quando eu era criança, eu queria ser veterinária. Meu sonho era ser veterinária porque eu queria salvar todos os bichos. Isso é comum na maioria das crianças, mas eu cheguei a prestar vestibular, passei para medicina veterinária, mas não fui, assim, no último momento eu não fui. Tanto é que eu tava tão em dúvida no final que eu não contei pra ninguém que eu tinha prestado, nem que eu tinha passado. E daí eu não fui, porque era uma outra cidade, uma cidade bem menor do que a minha cidade já é pequena, no interior de Goiás, divisa com Minas. Aí você vai pra uma cidade menor, cara, não tem muito pra onde correr, você não vai conhecer ninguém, você tá desempregado, você é adolescente, né, não é maior de idade. Você não tem casa, você não tem porra nenhuma, como que você vai? Não vai. Não fui. Eu não contei pra ninguém por muito tempo, deve ter uns 2 ou 3 anos só que eu contei que eu tinha passado e não fui. E não me arrependo de não ter prestado, porque realmente não seria a época certa pra eu ter ido pra lá, eu teria me dado muito mal, porque eu sou muito sambanga e eu era muito mais naquela época. Essa é a mais bombástica. Eu, quando eu era criança, sonhava em ser cantora. Ainda sonho? Claro, mas quando eu era criança, eu não queria ser qualquer cantora. Eu tinha que ser a Sandy do Sandy Júnior. Sim, vai, pode falar. Você desfez o som, o amor partiu e nunca mais me amou. Você me